Até agora a gente conseguiu fazer duplexação e multiplexação. O que significa isso? A gente conseguiu fazer com que a máquina A converse com a máquina B e o B converse com o A. Mas eu só tenho essas duas máquinas conectadas utilizando o meu canal. Já lá na multiplexação, a gente consegue colocar diversas máquinas dentro do mesmo canal, continuar usando o nosso exemplinho da telefonia celular. Então, D conversa com a antena, C conversa com a antena, B conversa com a antena, o A conversa com a antena. Mas eles até agora não recebem uma resposta, eles só falam. Então a ideia aqui hoje é unir essas duas técnicas. Eu consigo utilizar ela, eu consigo unir as duas técnicas, eu consigo fazer com que eu tenha diversas máquinas utilizando o meu canal, mas agora com transmissão bidirecional? Bom, a resposta é sim. Então, primeiro exemplo, a gente vai fazer então TDD com TDM. Então a gente vai multiplexar por tempo e duplexar por tempo. Como é que a gente vai duplexar por tempo? A gente vai ter um pedaço do tempo para um canal de upload. Então, todas as máquinas vão conversar nesse tempo com a nossa antena. Vamos fazer upload. E um determinado tempo onde a antena vai conversar com as nossas máquinas, fazendo então download. No pedaço de upload eu vou dar um tempinho para cada máquina conversar com a antena. No pedaço de download eu vou fazer com que a antena converse com cada uma das máquinas separadas, dando um tempo para cada máquina ouvir. Então, pego o nosso canal todo, divido em slots de tempo. Vou entregar então um desses slots para cada máquina. Aqui o A fala, aqui o B fala, aqui o C fala, aqui o D fala. Aqui o A escuta, aqui o B escuta, aqui o C escuta, aqui o D escuta. E assim por diante. Vou dividindo e entregando os meus slotzinhos de tempo para cada uma. Aqui o nosso conceito de quadro é expandido. Então um quadro agora vai considerar para a gente tanto a parte de upload quanto a parte de download. A fala com a antena, B fala com a antena, C fala com a antena, D fala com a antena. A recebe da antena, B recebe da antena, C recebe da antena, o D recebe da antena. Tem que ser muito bem programado e sincronizado, porque as máquinas têm que saber quando começa e quando termina os seus respectivos slots. Tem que ter um intervalinho de guarda entre um slot e o outro, para dar tempo das máquinas uma parar de transmitir e a outra começar a transmitir. E além disso, as máquinas têm que saber que elas estão no slot 1 e que o slot 1 agora é um conjunto entre dois slots, um para transmitir e um para receber. Do mesmo jeito que a gente faz TDD com TDM, eu posso pensar num TDD com FDM. Então o que a gente vai fazer agora é dividir a nossa frequência e entregar um pedaço para cada máquina. Então nesta frequência aqui, a máquina A, e agora eu vou fatiar por tempo da máquina B, da máquina C e da máquina D. Aqui a máquina A fala, aqui ela escuta, aqui ela fala, aqui ela escuta. Aqui o B fala, escuta, fala, escuta. Aqui o C fala, escuta, fala, escuta e assim por diante. Todas as máquinas precisam ter a mesma divisão? Essa divisão tem que ser igual para todo mundo? Não, não precisa. Embora, se essa divisão for a mesma para todo mundo, facilita a implementação lá na antena, lá no servidor. Porque o servidor vai ter que conversar em frequências diferentes com todas as máquinas. E se ele tiver que ficar invertendo o canal de uma máquina de cada vez, ou seja, de uma frequência de cada vez, é mais complicado de implementar. A programação é mais difícil, mas não é nada impeditivo. Podemos mudar? Podemos fazer TDM com FDD? Bom, podemos, exatamente do mesmo jeito. Duas frequências, uma frequência na qual todas as máquinas vão falar, uma frequência na qual todas as máquinas vão receber. Aqui dentro dessas frequências, a gente vai dividir os nossos canais. Então aqui eu vou dar para a máquina A falar e ouvir, para a máquina B falar e ouvir, para a máquina C falar e ouvir, para a máquina D falar e ouvir, e assim por diante.
Então, no tempo da máquina A, ela vai usar duas frequências, uma para falar e uma para ouvir. Peso disso, ela tem que conseguir gerenciar duas frequências. Dependendo do hardware, pode ser que ela precise de duas antenas ou uma antena que seja capaz de funcionar em duas frequências simultaneamente, uma para falar e uma para receber. Posso fazer FDD com FDM? Posso. Agora eu vou ter canaizinhos bem pequenininhos. Então, vou dividir primeiro aqui no meio, um pedaço para todo mundo falar, um pedaço para todo mundo ouvir. Agora, máquina A, máquina B, máquina C, máquina D. Máquina A, máquina B, máquina C, máquina D. Então aqui nessa frequência o A fala, nessa frequência o B fala, nessa o C fala, nessa o D fala. Aqui o A recebe, o B recebe, o C recebe e o D recebe. É mais difícil de implementar não pelo lado do cliente, ele é mais difícil de implementar pelo lado do servidor, porque o servidor vai ter que gerenciar um monte de frequências ao mesmo tempo. Então uma frequência para falar com o A, uma frequência para enviar para o A. Uma frequência para receber do B, uma frequência para falar com o B. Uma frequência para receber do C, uma frequência para falar com o C. Uma frequência para falar com o D, uma frequência para receber do D. Então o servidor agora tem que gerenciar e transmitir e ouvir em um monte de frequências ao mesmo tempo. Isso faz com que o hardware desse servidor seja mais caro. Então isso faz com que o peso do FDD com FDM seja maior, justamente é o menos utilizado dos quatro que a gente viu até agora. Mais utilizado justamente FDM com TDD. Isso aqui é o padrão de toda a telefonia celular. Primeira, segunda, terceira geração. Então quase todas elas usam esse tipo de coisa. Terceira geração, aqui vamos pôr um pontinho de interrogação que a gente já vai ver um pouquinho melhor o que eles estão usando na terceira geração hoje em dia. Então existem mais possibilidades? Existem. Então dá para juntar tudo, fazer TDD com CDM. Como é que funcionaria isso? Então, lembrando, CDM a gente tem aquelas funções de Walsh, uma para cada máquina. E como é que a gente vai fazer isso com TDD? Então a gente vai pegar nosso canal, dividir ele no meio, e aqui as 32 máquinas vão falar, aqui as 32 máquinas vão ouvir. Mais complexo de implementar por quê? Porque eu tenho que fazer com que as 32 máquinas falem um bit exatamente ao mesmo tempo, elas comecem a transmitir um bit ao mesmo tempo, e eu preciso fazer com que as 32 máquinas recebam um bit exatamente ao mesmo tempo. CDM com FDD. Bom, vou ter duas frequências, uma frequência para todo mundo conversar, uma frequência para todo mundo ouvir, e ali dentro eu vou agora mandar 32 funções de Walsh. Logicamente, pode ser que não encaixe em 32 aí agora, mas depende da frequência que for utilizar, porque a gente pegou canais menores. Então, como eu dividi o canal no meio, eu vou ter uma banda, um pedaço de canal menor para trabalhar. Isso aqui é justamente o que hoje em dia está sendo utilizado na telefonia celular de terceira geração. Então, duas frequências, uma para transmitir e uma para receber, e multiplexado todo mundo em CDM. Posso fazer a mesma coisa com OFDM? Posso. Então, de novo, OFDM com TDD, fatia em tempo, um tempo para transmitir, um tempo para receber. Dentro do meu tempo para transmitir, eu vou transmitir aquele monte de subportadoras, todas ao mesmo tempo. Dentro do tempo de receber, vou de novo transmitir aquele meu monte de subportadoras. A mesma coisa vale se a gente for fazer FDD. Uma frequência para transmitir e uma frequência para receber. Dentro da frequência de transmissão, eu vou transmitir todas as subportadoras possíveis. Lembrando, pode ser que agora eu tenha menos subportadoras porque eu tive que dividir a minha frequência no meio. Então, por hoje é isso. Agora a gente conseguiu terminar essa primeira parte da matéria. A gente consegue agora fazer toda a parte de transmissão e recepção. Múltiplos usuários, transmissões dos dois lados. Então, essa primeira parte a gente encerra por aqui. Por hoje é isso. Obrigado a todos e até a próxima.